Oi, meu povo, boa noite. Boa noite para quem está ao vivo, né? Já conversamos aqui um pouquinho. E para quem vai ver essa aula gravada, certo? Hoje, terça-feira, estamos aqui com as nossas primeiras aulas da semana, né? Hoje vamos começar a nossa aula com educação física, com o professor que já foi da escola. Os meninos já estão até aqui falando que estão morrendo de saudade dele, que é o Renê, certo? E depois a gente vai ter aula com Marquinhos. A gente espera que essa noite seja uma noite bem proveitosa, certo? E só para dar um pequeno aviso, essa semana não, perdão, esse mês vai ser o mês de inscrição tanto do Enem como também do Enseja. Então, a gente também vai passar todos esses informes, né, para o pessoal, para os alunos que já é da escola, já sabe que a escola, né, vai falar sobre isso, e o pessoal que é do Enseja, né, do Bença, a gente também vai falar lá no grupo para que podemos também marcar um momento na escola para poder fazer as inscrições, tá bom? Então, agora vamos começar a nossa aula e eu deixo aqui o momento para vocês com o Renê. Boa noite, Renê. Boa noite. Eu espero que todos estejam me ouvindo, todas, né? Eu não sei se vai dar para me ver, porque eu tô tentando aqui ainda configurar minha câmera, mas não tá indo, não tá indo. Gente, é um prazer estar aqui mais uma vez, né, nesse projeto. Tô reestreando, hoje é minha reestreia, revendo aqui, mais que seja virtual, os meus queridos. Eu não vou dizer isso, não, viu? Que não quer ver disso, né? Meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Muita saudade de vocês. Acho que não tem um dia que eu não lembre da galera, da conversa, da roda do intervalo. E aos pais, as pessoas que estão buscando, né, realmente terminar seus estudos. Eu sempre fico admirado, hoje mais admirado ainda, né? Porque eu saí do Cônego e eu estou trabalhando na educação de jovens e adultos. E aí também é muito voltado ao próprio Enseja, né? É, e aí eu estou muito por dentro agora dessa linha de ensino, que é a educação de jovens e adultos. Então, espero contribuir um pouquinho com vocês. A disciplina de educação física, né, é uma disciplina que ela cai nessas duas provas, né, por isso que estou dando aula para vocês. Só que ela não cai numa profundidade tão grande como outras disciplinas, como português, matemática. Mas, de toda forma, qualquer questãozinha que você vai ganhando, né, vai somar pontos para sua aprovação, seja no Enseja ou propriamente no Enem. Essa aula ela tem muito a ver com as duas provas, porque são cobrados na educação física de maneiras semelhantes, né? Se você for comparar as duas provas, tanto do Enem como do Enseja, a primeira coisa é que no Enem vai ter A, B, C, D e E para você selecionar uma certa. Né? No Enseja é só A, B, C e D. E no finalzinho tem um simulado aqui que eu preparei. Eu preparei só questões do Enseja. O pessoal tá lembrando da gincana, né? Mas, enfim, pensando assim na perspectiva, as questões são semelhantes, enfim. E aí eu separei hoje uma aula de vários temas que tem na educação física, o esporte. Porque o esporte é o que mais é cobrado. Mas não é o esporte assim, qual é a regra de progressão no handball? Não é assim que funciona, né, nessas provas. Eles pedem para você refletir sobre o esporte, de um conceito amplo. E pensar no esporte hoje é pensar no esporte que também é mídia, que também é mercadoria, é pensar no esporte que está presente nas manifestações como um todo da sociedade. Imagina você, e eu não sei nem se vocês abrem assim para fazer perguntas de cara, mas o que é que seria uma prática esportiva? O que é que seria um esporte? O que é que precisa para ser esporte? Se alguém quiser se arriscar, é, ou tiver certeza em responder, pronto, no esporte tem que ter regras. Muito bem, Kevin Newton. Mas a ANAQUES falou que tem regras, mas também no carimba tem regras. Confederação, né? Objetivo. Rapaz, mas são ex-aluno mesmo, viu, mano? O Yuri levantou a mão, pode falar, Yuri. Querer, mas tipo,
esporte também tem regras que não podem ser alteradas. Tem aquela confederação que jamais pode alterar. Só um caso muito extremo. Que orgulho, cara, que orgulho. Se você estivesse me vendo, eu estava chorando aqui agora, né? Exatamente. Para uma prática ser esporte, ela tem que ter um órgão máximo que regulamenta aquilo, né? Que é um órgão institucional. Então, as mesmas regras que são jogadas na Europa do futebol, por exemplo, é jogada lá na Nova Vida, na Ibaretama, né? Então, o esporte tem essa regra universal, né? Para o mundo todo. Tipo a CBF, né? Que no caso é a Confederação Brasileira de Futebol. Por falar em CBF, tá tendo um debate muito grande sobre a corrupção na confederação, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas o presidente foi reeleito por unanimidade, porque nenhum outro candidato conseguiu. Até o Ronaldo Fenômeno queria se candidatar, só que ele desistiu. Porque nenhuma. Porque, assim, para o futebol, vou falar do futebol, mas isso vale para todos os esportes, tá bom, gente? Para um esporte conseguir o título de esporte, ele tem que ter uma federação internacional. No caso, por exemplo, o futebol é a FIFA. Da FIFA tem as confederações nacionais, no caso nosso a CBF. Da CBF, né, tem as federações estaduais, no caso aqui a Federação Cearense de Futebol. Ou seja, no Brasil existe 27, né? Cada estado tem sua federação. E por falar em Federação Cearense de Futebol, nada melhor do que citar o conterrâneo de vocês, né, o Kevin, que está na final do Campeonato Cearense Série B, que ali é esporte realmente de rendimento, porque é organizado pela Federação Cearense de Futebol, ou seja, é uma modalidade profissional. Então, quando uma competição é organizada por uma... que é outro nível, é verdade. Quando uma competição é organizada por um órgão máximo, assim, seja uma federação estadual, confederação brasileira, uma federação internacional, né? A gente considera esse esporte, o esporte de rendimento tradicional. Só que o esporte não é só isso. E é aí que é a nossa aula de hoje que a gente vai abordar que o esporte não é só a competição em si, né? O esporte também tem várias coisas. Começando aqui a aula, eu trouxe essas imagens para vocês, né? De um jogador específico, que hoje é assunto, né? Esporte é cultura, muito bem, Kevin. Só que o esporte também tem outras coisas. O que é que essas imagens têm em comum, galera? O que é que tem em comum nessa? Mídia, né? É verdade. Então, normalmente, o esporte, ele é vendido, né? Ele existe a comercialização, a publicidade. Se você perceber aí, o mesmo atleta, né, que no caso é o Neymar, hoje, não de rendimento, mas de publicidade, é o maior jogador de futebol que existe, que mais vende, né? Existe série na Netflix, existe propaganda de cartão de crédito, chuteira da Nike, comida, perfume, televisão, carne, né? Faz propaganda de tudo, né? E aí a gente percebe que o esporte hoje é uma mercadoria. Isso é muito característica do esporte contemporâneo. Aliás, do esporte moderno, né? Esporte moderno contemporâneo. Porque se você pensasse no surgimento do esporte lá nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, não existia nada disso. O vencedor dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, ele não fazia propaganda da Grécia em nenhum momento, entendeu? Então, hoje o esporte, além de cultural, né, além de estar presente em todas as manifestações sociais, o esporte também é mercadoria, né? O esporte é venda, o esporte é produto, né? E é por isso que existe, né, muito, muito dinheiro envolvido, né? E quem que compra essas coisas? A gente. Ou o cara não vai estampar. Se vocês ouviram um chorinho, é o Luan no quarto ali, que tá dando um trabalhinho pra mãe dele. Né? Ele tá dando um chorinho ali. Mas se vocês ouviram um chorinho, pessoal, não se incomode não, viu? Mas enfim, voltando para cá. Perdi aqui o raciocínio. Mas é isso. O esporte ele tem essa perspectiva de comercialização hoje. E a gente compra, né?
quando o cara entra no campo, vai amarrar a chuteira, aí a câmera foca na chuteira, não tá fazendo o movimento só dele amarrar a chuteira, mas fazendo a propaganda daquela chuteira. E aí as empresas pagam, né, por tempo de televisão, por espaço na camisa, são vendidas essas coisas. Ou seja, o esporte ele sai da competição do atleta, ele entra na mídia, ele entra na comercialização, ele entra comprando o shampoo do Cristiano Ronaldo, né? O esporte ele entra também na questão de divulgação de ativistas de lutas sociais contra o racismo, né? Contra o machismo, a homofobia. Então, a gente percebe toda essa integração aí de perspectivas, tá? Passando aqui. O esporte contemporâneo, algumas características do esporte hoje, né? Ele se configura na sociedade como um fenômeno pautado por lucros. Oi, Paulo Henrique, né? Um abraço. Tenho muita saudade de vocês também, viu? Obrigado pelo carinho. Que pena que eu não estou conseguindo aparecer para vocês. Mas se a minha câmera ligar aqui, eu... Pronto, Yuri. Lendo aqui seu comentário, né? Esse é o problema, que como o mercado é pautado por dinheiro, né? O esporte ele acaba sofrendo com isso. E aí, imagina você, pobre... Não estou dizendo que vocês são pobres, né? Mas imagina uma pessoa pobre. Nós somos pobres, né? No máximo que nós somos um pobre prêmio. Mas, voltando aqui para... imagina você... um exemplo, viu, gente? Um exemplo. Mal tem o que comer, sonha em ter um carro. Exato, que é lá na classe E, né? Você sonha em comprar um carro, sonha em ter uma casa muito confortável. E aí você liga no Esporte Espetacular na televisão e aparece a reportagem de um jogador. Aí vai lá, Vinícius Júnior, um exemplo, Vinícius Júnior saiu da pobreza, venceu os obstáculos, hoje, né, aí divulguei o carro do Vinícius Júnior, a casa dele. O que é que você acha que aquela pessoa que está assistindo, que tem a realidade parecida com a do Vinícius Júnior, vai querer fazer, né? Eu vou se tornar jogador de futebol também. E aí, entra nessa alimentação desse sonho, né? E aí eu lembro até de uma questão do Enem que uma vez caiu, vai querer seguir o exemplo, exatamente. E aí teve uma questão do Enem que caiu, o que é que os riscos da comercialização do esporte pode gerar numa pessoa? Pode gerar uma utopia inalcançável. Quantas pessoas vocês aqui não conhecem, né? Conhecem, que jogava muito bem, que era super craque, que tinha tudo para ser profissional, melhor até que os profissionais que jogam hoje, e não conseguem. Abandonam tudo, né, Kevin? Né? Abandonam tudo e não conseguem. Porque um dos riscos do esporte contemporâneo é alimentar sonhos. Aí o menino pode chegar para você e falar assim, eu não vou estudar não, porque o Neymar não estudou, é milionário, né? Só que aí a gente sabe que o filtro para você se tornar um jogador profissional que ganha muito dinheiro, e presta atenção, só porque você é profissional, não quer dizer que você seja rico, né? Por exemplo, o Quixadá tá jogando aqui agora e são jogadores profissionais de futebol, ganham dinheiro com isso. Mas você pergunta, é muito dinheiro, né? Então, saiu uma pesquisa que menos de 10% dos jogadores ganham mais que 100 mil reais, tá bom? Então, gente, por mais que o esporte hoje ele seja muito chamativo, né? É tipo o jogo do tigrinho. É muito chamativo, né? Ele dá muito dinheiro, mas depois ele tome, né? Na sua garganta. Então é mais ou menos a perspectiva. Aí tá falando assim, René, tá dizendo que uma criança não pode sonhar em ser jogador de futebol? Pode sonhar. Só que o problema é não ter um plano B para isso, não ter uma... É verdade, Jean. Coloca 10 e sai sem nada, né? É não ter um outro caminho a seguir caso não tenha dado certo primeiro. Entendeu? Eu conheço jogadores aqui de Tiadá que já jogaram amistoso contra a seleção brasileira de futebol e hoje, né, trabalham normalmente como a maioria da população brasileira, entendeu? Então é isso. Quando cobrarem nas provas de vocês, tem essa visão crítica do esporte, né? O esporte é benéfico, ele
age contra a campanha, ele auxilia na campanha contra as drogas, você dá uma acessão social para as pessoas, é saúde, é lazer, né? Tem tudo isso envolvido no esporte. Só que existe esse outro lado, né? O lado restrito, que é esse conceito aqui, gente, ó. É característico o seu entendimento pelo conceito restrito. É o que a gente mais vê, onde o seu conceito é pautado apenas no rendimento, lucro e comercialização de produtos esportivos. Hoje, a maioria das pessoas só percebe o esporte assim. Só que existe o outro lado, né? Eu estou falando do lado negativo, mas agora eu vou falar do positivo. E como é que pode um professor de educação física falar tão mal de esporte, né? Calma, gente, eu vou falar bem também, viu? Existem os dois lados. Nessa era da humanidade, através das contribuições da era moderna, que no caso foi na era moderna, na nossa era, né, quando eu falo nossa era, começou basicamente nos anos 1890, 1885, foi quando o esporte na era moderna ressurgiu com os Jogos Olímpicos, né? Quem foi meu aluno sabe que os Jogos Olímpicos começou na antiguidade, começou em 776 a.C., aí depois em 393 depois de Cristo, o Império Romano acabou com os Jogos Olímpicos, porque era uma festa em homenagem a vários deuses. E aí o esporte basicamente naquela era das trevas, né? O culto ao corpo não era mais bem-vindo, então você não podia se exercitar. Só que quando foi na era moderna, mais ou menos do século XIX, o esporte começou a ressurgir. E aí ele começou a ganhar regras, começou a criar federações, começou a ser apresentado nas aulas de educação física. E aí ele começa a ganhar popularidade. E aí ele acaba influenciando em todas as culturas, né? E aí esse poder de mercado vai para todas as culturas. Aí eu trouxe aqui três culturas diferentes, né? Aqui nessa primeira imagem é na periferia, eu acho que do Rio de Janeiro, jogando futebol. No meio, população indígena, né? Jogando futebol também. Ou é indígena ou é asiática, gente. Eu tô com dificuldade aqui de ver. Mas aqui tem um para que, enfim. E aqui tem a população africana também jogando futebol, né? Ou seja, se você pensar no esporte, ele está presente em todas as culturas. E é por isso que ele tem tanto popularidade. Acredita-se que na transmissão da Copa do Mundo entre Argentina e França em 2018 foi? Não, 22, desculpem, 2018 foi na Rússia. 2022 tem atingido o ápice de transmissões, né? Ou seja, o quanto de dinheiro que não é envolvido em uma marca para divulgar, o mundo todo vendo a sua marca, né? Então, quanto que as pessoas pagam para fazer isso, né? Então, por isso que ele é muito popular, entendeu? E aí, existem alguns autores que dizem como foi que ele ganhou essa magnitude toda, né? Então, foram os super eventos. As espetacularizações do esporte, né, no campo jornalístico, e aí ele acaba aqui atingindo na sociedade essa perspectiva. Eu lembro de um jogo, eu estou falando muito de futebol, porque o futebol é um dos esportes mais populares, né? Gente, a minha câmera apareceu aí para vocês, eu estou vendo mais aqui. Apareceu não, né? Não, eu estou tentando aqui de vez em quando, desligo e ligo, mas não vai não. Mas, enfim, voltando aqui. Eu lembro de um jogo, eu acho que já acontece essa história em alguma aula aí do Conan, que o Barcelona perdeu o primeiro jogo pro PSG, eu acho que foi de 4-0. E aí ele precisava fazer uma virada histórica, né? Eu vou falar agora do evento Esporte Espetáculo, viu, gente? Tá? Espetacularização do esporte. E aí foi feito, não, o Barcelona não consegue virar, não sei o quê. Tem um trio, Messi, Neymar, Suárez. Será que você vai conseguir reverter? E passou a semana vendendo esse jogo, né? A semana toda. Isso gera na sociedade uma expectativa, todo mundo para ver o jogo. Quando começou o jogo, o Barcelona fez um gol no comecinho, né? Eita, aí todo mundo ficou tenso, né? Será que vai conseguir virar, tudo mais, tudo mais? Aí o Barcelona foi lá e fez 2-0, né? Eita, aí diminuiu, né? De 4-0, já fez 4-2, né? Só que depois o PSG fez um gol, aí, eita, agora não dá, o Barcelona tem que fazer 6, né? E aí foi lá, fez um tal. Aí eu sei que ficou 5-1 o jogo, precisava de um gol, né? Para esse jogo, para o Barcelona virar esse jogo.
E aí, último lance do jogo, quase 50 minutos de acréscimo, Neymar cruza a bola, o cara vai lá e gol. Foi considerado por muitos, pela mídia, como a maior virada histórica da Champions League, que a Champions League é organizada pela Confederação Europeia de Futebol. E eu lembro que teve uma reportagem do Esporte Espetacular, assim, algo de outro mundo, uma música de fundo, emocionante, as pessoas se arrepiando. E aí, essa característica de espetacularizar um esporte, né, interfere na prática. Então, não dá mais para desassociar a comunicação, a mídia, do esporte. Hoje a mídia e o esporte são conectados, né? Não dá mais para fazer essa separação, tá bom? Então a mídia tem muito poder também nessa questão do, do campo de popularização de um esporte. Um esporte só é popular se ele for divulgado pela mídia, tá bom? Se ele não for tão divulgado assim, as pessoas não vão conhecer, não vão saber das regras, o governo vai investir, entendeu? Então tem muito nisso, tá? O esporte espetáculo, né? É o que eu estava falando, mídia deriva do latim, que vem meio, que é uma forma da gente comunicar. No Brasil, a gente utiliza muito dessa palavra, e a mídia tem três elementos. Tem o emissor é quem vai comunicar aquela mensagem, existe a mensagem que o emissor está colocando, e o receptor que vai receber. No caso, nós, a maioria da galera, somos receptores das mensagens que a gente consome. Eu acho que isso aqui é até em português. Eu estou fazendo aqui uma interdisciplinaridade com o português, né? Então, quando falar de mídia, lembro do emissor, que emite a mensagem que a pessoa vai receber, e o receptor, que somos nós, tá? Então, a mídia tem essa linha aí, beleza? E a mídia, como ela é influenciada também por um sistema capitalista, e aí ela vende a ideia para a sociedade, tá bom? Eu trouxe uma citação aqui de Mauro Betti, que ele fala justamente que essa mensagem normalmente vai para as comunidades, para as pessoas mais desprovidas educacionalmente. Então, são aquelas que mais recebem essas mensagens e mais compram essas linhas de transmissões, né? Nessa perspectiva, deixa o esporte integrante de uma indústria milionária de entretenimento. Então, o esporte hoje ele é entretenimento. O esporte, quando pensarem no esporte dentro da linha contemporânea, né, esse tipo de debate entra muito nas provas externas, né, tipo Enem, SEG, de como é que a gente pensa no esporte. E também o esporte, eu vou falar daqui a pouco, do esporte como manifestação de problemas sociais, né? Você pergunta, se a população europeia, no meio de um jogo do Real Madrid, agora eu vou falar de esporte de venda de mercadorias para o esporte que retrata problemas sociais. Se a galera, no meio do jogo do Real Madrid, com 50 mil pessoas no estádio, mais de 200 câmeras, ainda tem coragem de falar para um jogador que ele é macaco, imagina o que essa galera faz nas escondidas. Faça essa reflexão aí, né? E aí, você pergunta, o Vinícius Júnior foi o primeiro jogador a sofrer isso? Não. Gente, quando o futebol chega no Brasil, ele fica muito popular muito rápido, viu? Quem trouxe foi Charles Miller, ele faz a divulgação do futebol, fala que é um esporte muito popular na Europa, e como vem da Europa, a classe dominante começa a jogar futebol. Só que o futebol, por ser barato, como assim barato? Só precisa de uma bola, 2 chinelos, 2 tijolos, e você joga futebol na rua, em qualquer canto, né? Por eles ter esse poder barato, a população pobre começou a jogar. Só que isso afetou a classe média alta, né? Os caras não vão querer praticar um esporte que todo mundo vai jogar. E aí começou a criar os clubes de futebol profissional, do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo. Só que aí, como tinha muito pobre jogando, eles colocaram regras, tipo, só pode jogar futebol quem declara tanto de renda, quem tem um emprego formal, isso para eliminar a profissionalização de pessoas pobres, né? Só que alguns clubes, o que é que fazia? Pegava um cara que jogava muito bem, pobre, que normalmente quem joga bem é a galera mais da galera que tem mais que menos poder aquisitivo, né? Pegaram essa galera, aí
deram emprego temporário para essa galera, deram algumas rendas para a pessoa conseguir ser jogador de futebol profissional, de futebol profissional. Só que teve um evento que os caras proibiram pessoas negras no Brasil, viu isso? De jogar futebol. E aí teve um cara que pegou o pó de arroz, né? Pintou o corpo todo de pó de arroz para ficar branco e começou a jogar. Esse evento ficou conhecido como evento pó de arroz. Fiz até uma pesquisa na escola, com a Lara Ruth, sobre o evento pó de arroz, quando foi falado no Ceará Científico. Mas, só para vocês entenderem que o mesmo problema do pó de arroz lá no início do futebol no Brasil, até hoje o Vinícius Júnior tem que parar o jogo e dizer: estão me chamando de macaco. E aí tem uma frase do Sherlock, que eu sou muito fã do Sherlock, que a galera sabe, que ele diz assim: o tempo passa e nada é novidade. Ou seja, não é de hoje que a galera luta contra a homofobia, contra o racismo, dentro do esporte, né, também, dentro da sociedade em geral. Mas ela acompanha a nossa história e a gente não sabe se daqui, quando o Luan, que está aqui no quarto, estiver grande, ele vai viver num mundo onde não haja esses problemas, né? Ninguém sabe disso, entendeu? Mas a gente sabe que há séculos atrás tinha galera lutando contra a mesma coisa que lutam hoje, né? Então, é nessa linha de raciocínio. Tudo isso dentro do esporte, tá? Aqui vai falar um pouquinho ainda, né, de mídia. Existe a televisão, existe o rádio, eu acho que poucas pessoas usam. O jornal, antigamente, o pessoal ficava sabendo das notícias do esporte pelo jornal. E as redes sociais. Gente, só um minutinho aqui, viu? Já volto. É um minuto mesmo, rapidinho. É rápido. Voltei, gente, voltei. Vamos lá, tá falando aqui. Beleza. As redes sociais são a nova mídia, né? O Instagram é uma notícia que é antiga, que é a rede social que mais cresce no esporte. E aí, outras coisas são vendidas além do próprio esporte, né? Como no caso aqui, o Luva de Pedreiro, que ficou muito popular por gravar vídeo chutando a bola. Então, várias vertentes do futebol se vende também nas redes sociais. Tem um cara que eu sigo que ele faz vídeos imitando um árbitro de futebol. Ou seja, não é só o esporte que se vende, mas também toda aquela questão que envolve o esporte, né? E aí o esporte, além do... O que é que sobra, Renner? Depois de toda essa crítica que tu falou, o que é que sobra do esporte? Sobra, né? Entender criticamente essas vertentes capitalistas de consumo e você ter esse olhar crítico, né? É importante ter esse olhar crítico e pensar no esporte, primeiramente, como meio de educação. Então, tem como educar no esporte? É lógico, né? Tem como você se tornar uma pessoa melhor, com valores, promover experiências significantes, né? Tem uma galera aqui que eu acho que talvez participou de uma competição esportiva comigo, jogos escolares, e aí tudo isso gera sensações boas, né? Prazerosas e tudo mais. Tudo promovido através da prática esportiva. A manutenção da saúde, do bem-estar, o esporte como cultura, que é passado entre filho, pai, avô, né? Então, tem toda essa perspectiva, além do espetáculo, tem essa perspectiva boa, né? De entender de como é que o esporte entra dentro das questões sociais, tá? Galera, esses slides aí, né? Slide antiga, é por isso que eu boto os memezinhos. Agora a gente vai entrar em um outro ponto, que é saúde, lazer e ludicidade. Eu vou tentar ser rápido. Ele vai até às 8, né? Não é isso? Ainda tem algumas questões para a gente resolver. Então eu vou passar rápido por aqui. Viu? Gente, é só para falar sobre saúde, lazer e ludicidade, que são coisas que estão sempre conectadas, né? Então, rapidinho. Saúde. A saúde, ela envolve o meu físico, social e cultural, né? Então, o lazer
dentro da perspectiva de saúde, né, é tudo aquilo que eu faço, livre das minhas obrigações pessoais, que levam a promover a minha relação com o meu físico, social e cultural. Eu vou separar de novo. Eu já encerrei o assunto esporte, né? Agora eu vou falar de lazer e saúde, viu? Só para a galera não se perder aí. São 2 temas que eu separei que caem muito nas provas, né? Então, o que é saúde? Né? Saúde é físico, social e cultural. Não é só físico. Antigamente o pessoal achava que se você não tivesse com febre, nem gripada, nem dor de cabeça, você estava saudável. Mas não. Como é que está a sua saúde mental? Como é que está a sua relação social? Como é que está seu acesso à cultura? Entendeu? Então, saúde é muito isso. Aí, existem 3 condicionantes biológicos que falam sobre saúde. Aliás, existem 3 condicionantes, né? Fatores determinantes que falam de saúde. Primeiro, é a biológica. O que é que influencia na sua saúde? A idade, o sexo, a sua herança genética, né? Mas não é só isso. Como é que está o seu meio físico? As condições em que você mora. Se a sua água é potável. Se você tem disponibilidade e qualidade de alimentos. Como é que está a sua casa? Então, o meio físico também influencia na sua saúde. Do que adianta eu ter uma idade considerável jovem, a minha genética ser boa, só que o meu cocôzinho passa na frente da minha casa, não tem saneamento básico, passa na calçada, assim. E aí, de vez em quando, nessas redes de esgoto, tem uns ratos e tudo mais, e beleza. Você se exercita, você come bem, mas aí não tem saneamento básico na sua casa. Influencia na sua saúde? É lógico. Né? Então, a saúde ela não é só a questão física, ela também envolve física que eu falo, biológica, tá? Ela também envolve o meio físico onde você está presente. E a questão socioeconômica. Sócio de sociedade, econômica, né? Falando de dinheiro agora, falando de dinheiro aqui, galera. Do que adianta eu estar bem fisicamente, treinar, me alimentar bem, ter saneamento básico, ter uma casa boa, se eu estou preocupado com a agiota que eu estou devendo, né? Então, se eu não estou conseguindo pagar a fatura do cartão de crédito, se eu não tenho dinheiro para ter lazer, se eu não consigo sair de casa no final de semana, se ocupação em renda, estou falando de renda, tá? Acesso à educação formal também é um aspecto de saúde. Se a pessoa não tem educação formal, se não conseguiu terminar os estudos, então isso tudo influencia na sua saúde. Enfim, só para deixar resumido, os 3 fatores determinantes de saúde é o biológico, o meio físico e o socioeconômico e cultural. Ponto. Resumido aí, ó, só esses 3 pontinhos, tá bom? E aí o lazer, ele entra dentro da perspectiva de saúde também. Eu trouxe essa imagem aí, né? Trabalho e lazer. Antigamente se trabalhava e tinha lazer de interação, né? Seja com animais, enfim. 2003 o lazer começa a entrar os aparelhos de videogame. Em 2013 o lazer tanto é trabalho na rede digital, como também foi o ápice, né? Do lazer em casa, que é o uso de eletrônicos. E hoje a gente tem um lazer muito grave, por sinal, que é o uso de smartphone. E é por isso até que foi criada a lei, que é proibido usar celular nas escolas e tudo mais. Tudo isso porque o lazer é tudo aquilo que eu faço no meu tempo livre. Se no meu tempo livre eu só consumo coisas que não vão fazer bem para mim, é claro que eu vou ficar doente. É claro que vai influenciar na minha saúde. Então, lazer e saúde são conectados. Existe o lazer ativo e o lazer passivo. O lazer passivo é aquele lazer que eu fico só parado recebendo entretenimento. Assistindo filme, usando celular, isso é lazer passivo. Jogando videogame. Aí eu tô só parado recebendo entretenimento. Já o lazer ativo é o lazer onde eu preciso me movimentar, fazer um esforço físico para conseguir lazer. Como, por exemplo, jogar futebol à noite, sair para ir fazer musculação, fazer caminhada, isso é um lazer ativo, tá bom? Então, o lazer ele entra dentro dessa perspectiva também de gerar entretenimento, mas ele pode ser um entretenimento que não é saudável, pode ser um entretenimento saudável, tá bom? Pessoal, se
eu estiver falando muito rápido, né? Eu vou pular isso aqui porque eu quero chegar nas questões, tá? Eu peço desculpa aí porque eu olhei aqui o relógio, faltam 10 minutos. Mas se alguém quiser depois, eu posso passar os slides, tá? Galera, eu separei aqui algumas questões, e aí foram 8. A gente vai até o horário que der resolvendo, beleza? Essa primeira questão aí é do ensejo. Aí presta atenção. Renê, tu falou de esporte, né? Falou de dinheiro, falou de lazer, de saúde. Então, eu trouxe aqui algumas questões que dialogam com o que eu acabei de falar com vocês. Quando chegar no Enem ou no Enseja, pode acontecer de aparecer um textão assim para vocês, ó. E aí, diga aqui, né, de concurso, né? Sou bem concurseiro de educação física. Você pode até não saber do assunto, mas se você souber interpretar, você acerta a questão. Tá bom? Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. Primeira questão. Entre confetes e brados de salários iguais, brados são gritos, né? Entre gritos e confetes de salários iguais, Nova York homenageou a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos com um desfile pelas ruas para comemorar o título da Copa do Mundo, reforçando o surgimento das jogadoras como ícone dos direitos das mulheres. A vitória dos Estados Unidos coroou uma campanha que atraiu uma grande audiência televisiva e um interesse público inédito. O desfile ressaltou a luta das jogadoras pela paridade salarial com seus colegas da seleção masculina. Então, além de comemorar a vitória, elas estavam discutindo sobre o salário, né? Que o feminino ganha menos que o masculino, então eles estavam discutindo depois que a seleção feminina ganhou a Copa do Mundo. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que, se o salário fosse baseado no desempenho, a seleção feminina deveria ser mais bem compensada do que o time masculino. Abre aspas. Elas praticam o mesmo esporte com os jogadores que os jogadores praticam. Gente, eu tô com dificuldade aqui de ler por causa da luz, mas tentar aqui. Abre aspas. Aqui, bem aqui que eu tô. Elas praticam o mesmo esporte que os jogadores praticam. Aliás, elas o praticam melhor, com resultados melhores. Se existe qualquer lógica econômica, os jogadores deveriam receber menos que as mulheres, sejamos honestos. Em março, todas as 28 jogadoras entraram com uma ação civil de discriminação de gênero contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos, exigindo uma remuneração igual à de seus equivalentes masculinos. Quando subiram em carro aberto para a festa em Nova York, as mulheres de um dos times mais ativistas dos Estados Unidos sabiam que tinha transformado a tradicional parada de papel picado da cidade em um ato político. Resumindo, elas ganharam a Copa do Mundo de futebol feminino e foram, na comemoração, cobrar salários iguais dos jogadores masculinos dos Estados Unidos, que não ganhou nenhuma Copa do Mundo, né? Por isso que o cara fala que ela deveria ganhar mais do que o masculino. Porque nos Estados Unidos eles não ganharam a Copa do Mundo. E aí elas ganharam. Aí vamos lá. O que é que a questão pergunta? O foco do desfile da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o quê? Aí eu vou deixar aí 1 minutinho, aliás, 2, né? Para vocês colocarem no chat qual é o item certo. Galera foi de Daisy, né? Todo mundo foi na D. Facinho, né, gente? Facinho. Exatamente. Se você ler o texto, é só interpretar. O que eles estão cobrando, né? Se eu for ler aqui, vamos lá, ler desejo do público em se aproximar das jogadoras. Não, o texto não está enaltecendo o público que queria ver as jogadoras. O texto está falando do protesto. Não era interesse político do governador, não era audiência midiática da campanha, mas era a função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero. Então, o texto está falando isso, tá? Vamos para outra questãozinha? Isso aqui era para falar um pouquinho com a parte do lazer, só que eu acabei demorando muito tempo na primeira parte e eu não consegui falar de sedentarismo, mas vamos lá. Doenças associadas à obesidade na infância, como diabetes tipo 2 e colesterol alto,
são mais agressivas e trazem mais danos à saúde. As principais causas do problema estão relacionadas ao sedentarismo, ao consumo excessivo de comida industrializada e ao tempo demasiado em frente a telas. Estudo com 900 alunos de 8 a 12 anos de escolas públicas identificou que 22% têm excesso de peso. As crianças comem mal, não brincam de forma ativa e passam todo o tempo livre entre computador, TV e celular. Excesso de tela também contribui para o sedentarismo e as alterações do sono, além de diminuir a disposição para a atividade física. A violência é outra justificativa constante para a vida sedentária. A insegurança faz com que famílias fiquem em casa, diminuindo a atividade física típica da idade. Então, se você for ler aí, o que é que causa obesidade, diabetes e danos à saúde, né? Ele cita várias coisas. Vamos lá, gente. Qual é o item certo? Pronto. Exatamente. Quem falou D estava certo. D de novo. Ele cita muitas coisas aqui, ó. Problemas sociais com múltiplos determinantes. Ele fala de consumo excessivo de comida industrializada. Ele fala de excesso de peso. Ele fala que comem mal, que não brincam, que passam muito tempo na televisão, no computador, excesso de tela, alteração, enfim, ele diz de várias coisas. Então, o sedentarismo, a obesidade infantil, na verdade, existem múltiplos determinantes, entendeu? Não tem um determinante só, existem vários. Quem falou estava certo. Essa aqui traz dois textos, né? Na verdade, o segundo é uma imagem, e aí para você entender um pouquinho o que é que tem na imagem 1 e 2, né? Isso aqui não tem muito a ver com o que eu falei, porque eu ia falar um pouquinho sobre a importância da brincadeira, mas enfim, vamos lá. O brinquedo é representado como um objeto de suporte da brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados ou não estruturados. São designados brinquedos estruturados aqueles que já são adquiridos prontos. Então, estruturados é quando você já compra, tá bom? Os brinquedos não estruturados não são provenientes de indústrias. A brincadeira se distingue por alguma estruturação e pela utilização de regras. Na brincadeira, a existência de regras não limita a ação lúdica. A pessoa pode modificá-la, ausentar-se quando desejar, incluir novos membros, adotar as próprias regras. Assim, existe maior liberdade de ação para os participantes. Já a concepção de jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. É uma atividade mais estruturada, estabelecida por um princípio de regras mais explícitas. Então, ele traz o conceito de brinquedos estruturados e não estruturados, o conceito de brincadeira e o conceito de jogo. E no texto 2 ele traz uma imagem que não necessariamente é um jogo, eles só produziram brinquedos e estão se divertindo, né? De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é uma. O que é no texto 2? O que está acontecendo? Rapaz, vocês são bons, viu? Vocês são bons, viu? Gente, eu gostaria de passar mais tempo com vocês. Teria mais 5 questões para a gente resolver. Só que aí, estou vendo aqui o tempo. E aí, para não ficar uma aula muito longa, né? Chatinho, já passou-se 1 hora. Eu queria ligar minha câmera. Não sei se vou conseguir. Mas eu vou parar aqui a apresentação, viu? Se vocês quiserem ligar a câmera para me olhar para vocês, para me relembrar o rosto, tá? É isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, né, sobre a aula de hoje. Teria mais tempo para me falar mais coisas, mas no mais é isso. Agradeço, espero que vocês tenham entendido. E um abraço, né, Lili? Pronto. Obrigada, Renê. Eu nem falei para os meninos que era aula com vocês justamente para ter esse impacto, né? Na semana passada, a Leile também deu aula de artes, aí foi a mesma coisa. Ai, meu Deus! Mas tudo certo.
E aí a gente agradece, como sempre, né? Você sempre tem disponibilidade de estar com a gente, né, para esse momento. E aí, tanto os pais como os filhos agradecem muito você estar sempre com a gente, tá bom? E aí, a gente pode fazer a nossa troca de aulas, meu povo. O Renê agora vai voltar para o Luan, né? O bichinho já está chamando por ele. E acho que Marquinhos já entrou. Marquinhos já está por aqui. Vou ver se ele já entrou. Acho que já. Aí. Olha o povo tudo falando, volte todos os dias, morrendo de saudade. Ele só. Oi, apareceu. É porque a Ravena levantou a mão, eu não sei se é uma pergunta, mas Ah, só para. tá aparecendo sua fotinha por aqui. Travou aqui, mas. Eu não sei se a Ravena quer perguntar alguma coisa, mas. Tá vendo? Quer perguntar alguma coisa, minha filha? Ou foi sem querer? Diga aí. Ou você quer falar pro Renê alguma coisa? Ixi, pelo jeito ela tacou a mão e não sabe aí. Sim? Pronto. Vamos ver. Marquinhos, você tá por aqui, fi? Ele já me escuta? Sim. Já escuta, né? Então, Isso. vou ver aqui se dá para compartilhar aqui a tela já. Tá. Para que a gente Obrigada, viu, possa... Renê, meu filho? Aí. Pronto, Marquinhos. Pode compartilhar, que a gente tá por aqui. Depois chegando volte para dar já. mais aula. Tá ok já, Lili? Já? Tudo certo? Deixa eu ver. Visualizando já a tela? Deixa eu ver aqui também no celular aqui. Não, até agora. Pronto, tá chegando agora. Pronto. Tá chegando, é porque a internet da Ibaretama é meio devagar ainda. A internet da Ibaretama chegando no Quixadá. Aham. Tá chegando aqui. Vou só anexar aqui o outro. Tá certo. Mas já tá a primeira tela, né? Com vocês, de boa? Tá Vamos ver sim, aqui tá sim. só para vocês me verem aqui, compartilhar aqui a outra tela. Semana passada e essa semana foi um chororô um pouco. O povo olhando para a Liliane, agora olhando para o Renê. Aí foi. Foi. Leiliane deu aula na semana passada. E hoje foi o Renê, aí o povo tudo, eu vou chorar, morrendo de saudade, não sei o quê. Então, tá dando eco aí, tá direitinho? Estão ouvindo? Não, tá dando só um pouquinho de eco. Então, deixa eu ver. Melhorou agora, né? Eu saí desligando a câmera aqui, deu certo. Pronto, melhorou, viu? Então, pronto, que dá certo aqui. Pronto, então, gente, vocês vão me interagindo aqui. Boa noite. Eu vi aqui que na chamada tem vários alunos aqui. Eu não estou com a filosofia, né, esse ano na Escola Cônigo, só para matar a saudade, né, do tema. É um tema bastante pertinente para a gente poder estudar e incentivar esses jovens, né, digo jovens que estão, né, se preparando. Acho que é em agosto, né, Lili, que tem a prova da INSEJA. Acho que é em agosto, eu vi. A prova do INSEJA é em agosto, né? Aí tem os pais aqui e a prova do Enem no final do ano com esses benditos filhos. Isso, exatamente. Então, o que a gente vai ver hoje, o nosso componente curricular, ver se dá para ligar aqui a câmera, já chegou a mensagem, mas vamos aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho da filosofia, né? Como os meninos aí que estão para o Enem, já para o final do ano, eles já conhecem o termo e tudo mais, e para aqueles que irão fazer uma INSEJA, eles não têm esse conhecimento ainda, né, do termo filosofia. Então, filosofia é o componente curricular. A gente tem aula de hoje, das 8 até as 9. Né? Também pode se estender mais um pouquinho, vai depender da interação com o grupo. E
faz parte da área das ciências humanas. O tema da aula hoje é conceitos iniciais de filosofia. Já vai falar um pouquinho de dois termos que a filosofia usa, dois métodos, e chegar um pouquinho nos primeiros filósofos, né? Então, a nossa aula de hoje, a gente vai ver esses conceitos iniciais, conversar um pouquinho sobre indução, dedução, e conversar um pouquinho sobre os primeiros filósofos. Então, sou o professor Marcos, né? Sou da rede estadual, professor aqui da Escola Cônego, já há alguns anos. Este ano não estou com componente filosofia, mas estou na área, né, com cultura digital, MTBPS, mas estamos aí com a filosofia para contribuir um pouco aí com esses... Eu estava vendo na sala, há pouco tempo tinha 26 alunos, né? Não sei se eles têm, aí eles saem um pouquinho e voltam, né? Então, vamos lá, né? Conversar um pouquinho, é início de conversa. Para início de conversa, né? Filosofia, né? E vem algumas 3 perguntinhas aí, e aí a gente pode ir colocando aqui nos nossos comentários, né? A gente lembra, né? Que os meninos, com certeza, irão lembrar porque estudaram isso aí, né? Quem está no segundo ano, que eu vi aí, 2 anos passados, quem está no terceiro já viu isso aqui há alguns anos, aí em 2023, já estudou o que era, pelo menos, o que é a filosofia, o que a filosofia estuda, qual é o objetivo da filosofia, de se estudar a filosofia. Então, queria que vocês colocassem, né, aí nos comentários, né, o significado dessas palavrinhas aí, tá bom? Só para a gente poder interagir. Então, a gente já começar aqui interagindo. Colocar aí um pouquinho aí o que é essas 3 perguntinhas. Pode ir respondendo aqui nos comentários. Vamos lá, deixa eu ver aqui quem já respondeu. Bora, povo! O que é a filosofia? O que a filosofia estuda? Qual o objetivo da filosofia? Qual o objetivo de se estudar a filosofia? Olha aí o Kevin participando, Luiane. Segundo Kevin, é amor à sabedoria, ela estuda o mundo ao nosso redor, o objetivo é nos levar ao pensamento crítico. Eu acho, acertei. Vamos lá, né? Escuta melhor agora.
Beleza. Kevin, é só uma questão de você ter a certeza. Assim, você não acha, aí fica complicado. Filosofia. Boa noite, Marquinho. Tá saindo eco. Acho que a gente não aguenta mais. Vou tentar. Muda aí para outra entrada agora. Melhorou agora? Sim. Então, o que é a filosofia, né? A filosofia, os meninos que já estudaram um pouco, né, e vocês que estão aqui vendo esse termo pela primeira vez, a gente pode dizer que a filosofia realmente é essa atividade, né, que se baseia na razão e que busca compreender o mundo. Realmente, como o Kevin colocou, ela busca realmente compreender o mundo ao nosso redor. É a gente realmente ter um posicionamento crítico a respeito das coisas. Então, realmente, ela é uma atividade, realmente, do nosso intelecto, do nosso pensamento, e realmente ela procura nos dar meio para que a gente realmente possa ter uma posição crítica daquilo que está à nossa volta, ao nosso redor. Realmente a gente ter um posicionamento, né, dar a nossa opinião, o nosso ponto de vista. Então, a filosofia realmente ela surge com esse pensamento. Então, ela é essa atividade que procura nos ajudar para que a gente tenha esse posicionamento, a gente possa compreender o mundo ao nosso redor. Então, está até grifado, aumentando o destaque, que será uma atividade que se baseia na razão, no pensamento. E aí, onde foi que surgiu, né, a bendita filosofia? Né? A filosofia já pode ter interagido com os comentários, depois a gente olha, já fica gravado para as pessoas também, né? Gente, aí qualquer coisa, pode aí levantar a mão, eu vejo, e a gente vai interagindo, a gente vai dialogando, tá bom? Então, ela surgiu na Grécia, e dizer se não está passando aí também, vocês estão vendo a tela direitinho, aí a definição de filosofia, que é filosofia, vocês ainda vai ver ainda o significado, mas estou só dizendo o que é a filosofia, né? E aí ela surgiu na Grécia Antiga, a gente vai ver a data mais especificamente, qual foi o filósofo, a gente vai ver que foi o primeiro filósofo que pensou filosofia, mas ela surgiu lá na Grécia, em um contexto em que se conversava, né, naquele contexto urbano, onde se conversava sobre o principal assunto que era a questão da política, né, como considerava o homem, né, que era um ser que deveria estar inserido no meio das decisões que era tomada na sociedade. Então, ela surgiu lá na Grécia Antiga, a gente vai ver a data, né? Alguns, né, conceituam que ela surgiu lá por volta do século VI, antes de Cristo, e ela surgiu realmente como essa forma de fazer com que a gente pense realmente de forma racional, a gente pense de forma sistemática, né, de forma lógica, que a gente siga um pensamento. Então, ela surgiu realmente com esse intuito. Você vai colocar 3 perguntinhas, né? O que era filosofia? A segunda perguntinha que a gente colocou lá, né, para a gente conversar um pouco, esse início de conversa, é o que a filosofia estuda. Aí as pessoas aí, eu posso até olhar nos comentários, parar um pouquinho aqui, mas não responderam essa pergunta, já foram o objetivo da filosofia. A gente aprendeu que a filosofia ela não tem um objeto de estudo próprio, ela não tem algo específico.
é isso, meninos. A gente viu lá, primeiro ano, é construído de primeiro ano, mas não tem um objeto específico, como tem os outros componentes curriculares. Sabe que a matemática, né, o principal campo de estudo são os números. A gente sabe que há até mesmo a sociologia, né, que vocês, eu não sei se já estudaram, mas ela estuda os movimentos sociais, como essas sociedades são organizadas, então ela já vai mais para um campo específico. E a filosofia, a gente vê aí que ela tem um campo de, de estudo. A gente vai observando no próprio Enem, que vocês vão fazer em inveja, no meio do ano, a gente vai dando as provas, a gente vê, né, qual é o campo de estudo da filosofia. Ela pode ser a verdade, a gente quer o que é a verdade. Existe a verdade, é a moralidade, aí vai entrar a questão da moral e da ética, né, o nosso modo de ser, modo de se comportar correto, o que é a moral, né, o que é moral, certo, errado. A essência do ser humano, né, quando surgiu o ser humano, aí você vai ver que já é uma teoria, né, que vai entrar com a biologia, né, o surgimento das espécies, mas como surgiu a espécie humana, qual é a essência do ser humano, qual é a finalidade do ser humano, né? Qual é realmente o nosso fim, realmente é nascer, desenvolver, procriar, e depois vir a morte, né? O que é a morte? Isso aí é assunto da filosofia, a realidade, né? Por que numa região, por que tem a fome, por que tem as guerras, por que tem a seca. Então, a realidade que vivemos no nosso meio, no nosso redor, tudo isso é fazer filosofia. Então, filosofia é questionamento, né? Você realmente dá subsídio para que a gente possa ter como se posicionar diante de algumas dessas temáticas. Aí tem outras temáticas, Deus, a existência de Deus, a felicidade. Isso aí é assunto da filosofia. Então, a gente pode ver que a filosofia ela não tem nada, e ao mesmo tempo tem tudo. Então, a filosofia realmente estuda tudo, porque tudo é objeto de conhecimento. A gente dar a nossa opinião, o nosso ponto de vista. Então, tudo é assunto da filosofia. Então, ela busca realmente compreender o mundo por meio da reflexão crítica e do raciocínio lógico. É só dizer que a felicidade é a gente estudar, né? A felicidade é a gente estudar, se preparar, os 3 anos aí no ensino médio, conseguir fazer o Enem, através da nota boa, né? Através do curso, a gente conseguir entrar numa boa faculdade. Isso aí é a felicidade para alguns. Para outros, a felicidade é ganhar na Mega Sena e nunca mais trabalhar, só investir, só viver no investimento. Para alguns, talvez seja a felicidade. Então, a gente realmente saber dar o nosso posicionamento, o nosso ponto de vista sobre determinados assuntos. Então, a filosofia, né, porque ela é tudo, tudo é objeto de estudo da filosofia. Qualquer dúvida, qualquer perguntinha aí, qualquer coisa, levantemos as nossas mãos e a nossa mão e a gente vai conversando. Mas já vai ter, igual como o Rede fez, vai ter já um conjuntinho aí de questões, de escolha, que é o que a gente está tentando preparar vocês para que essas provas que acontecem, né, fora do ambiente da escola, que prepara você, que coloca você, né? Alguém aí está terminando, digamos, o ensino médio, né? Que não teve uma oportunidade, né? Então, ele tem a oportunidade de fazer essas provas, então, é para ajudar realmente. Então, as provas externas, todas elas são de múltipla escolha. Mas, para isso, precisa que você tenha uma boa leitura. E a terceira perguntinha para mim, essa conversa que a gente tinha lá, era sobre qual é o objetivo da filosofia. E aí a gente coloca aqui pelo menos 3 objetivos que se estudar esse componente curricular filosofia. Então, o primeiro objetivo da filosofia é desenvolver em nós uma consciência
sobre o mundo. Então, o objetivo é esse. Nós tenhamos uma consciência crítica. Né? Nós estamos a desenvolver a criticidade dos nossos alunos. Não aceitar tudo, né, sem questionar. Eu sei que o sistema, muitas vezes, realmente impõe, né, algumas coisas que a gente realmente tem que aceitar. Mas não aceitar, né, sem questionar. A gente pode questionar e aí pode ter exceções, ter a negociação. Então, realmente, é que a gente tenha esse posicionamento crítico. Então, o primeiro objetivo da filosofia é desenvolver em nós essa consciência crítica. O primeiro objetivo. O segundo objetivo é que ela busca encontrar respostas. A gente sempre fala nas aulas de filosofia, que tem que mostrar a filosofia é a gente voltar a ser a ciência dos porquês. O português ele tem pelo menos 4 últimos porquês. E a filosofia a gente pode dizer que tem mais. Realmente ela busca o porquê das coisas. Então, realmente, vai encontrar respostas para as coisas. Essa resposta, ela não mais baseada na crença, né? Mas sim na autoridade que a gente vai chamar dos filósofos. A gente vai ver que a filosofia ela surge em um ambiente que ela vem tentar, né, uma sociedade lá na Grécia, enquanto se, né, acreditava na mitologia, que era um tipo de conhecimento, e a filosofia vem, né, contra-argumentar a mitologia. Então, a filosofia surge com essa autoridade, com crítico em resposta aos mitos. E o terceiro objetivo da filosofia é compreender questões fundamentais, né, sobre a existência, sobre o conhecimento, a verdade, a moral e a natureza da realidade. A gente vai ver que ela já passa mais para uma parte conceitual, a gente estudar o que é que a filosofia estuda, né? Quais são os objetos de estudo da filosofia. Ela vai mostrar alguns, né, elementos, né, que são objetos de estudo da filosofia. Então, ela quer realmente compreender essas questões. Ela tem que quer compreender. Ela não quer definir, né, essas questões. Né? Ela realmente quer compreender. Ela vai realmente só questionar. Ela não vai querer definir, né, o que é o ser humano, o que é o conhecimento. Mas vai entender, né, por que nós conhecemos, o que vem a ser o conhecimento. Então, realmente quer fazer esses questionamentos sobre alguns conceitos fundamentais. Até aqui tá bom, nós já estamos já com 20 minutinhos aqui de conversa, já, gente? O tempo vai estar rápido. Pelo opa, e passa bem rápido. Eu acho que está aparecendo. E para ainda de início de conversa, a gente vai passou, gente. Marquinhos. Pode ligar aí o Oi, Pronto, tem uma. Eu acho que a Claudete levantou a mão. Pode falar. Claudete, você quer falar alguma coisa? Boa noite, é porque eu não estou conseguindo escutar o que o professor está falando. Estou escutando a Lili, mas não estou conseguindo escutar o professor. Marquinhos, eu acho que é porque teu áudio está um pouco baixo. Eu não sei se tu está no celular. Estou no computador, melhorou? É porque eu acho que para ele está ficando um pouco baixo. E agora? Pronto, tem que ficar. Se você puder ficar um pouco mais próximo do microfone, né, do computador, fica bom. Eu estou te escutando bem, eu acho que eles que estão te escutando um pouco baixo, viu?
sei se agora melhorou um pouquinho. Se não ficar perto, mais próximo. Agora do microfone do computador. Ficar mais próximo. Claudete, está escutando? Tá sim. Show. Então, aqui a gente traz, agora nós vamos entrar na definição de filosofia, mais especificamente, mas a gente traz aqui que ela não tem uma definição só. É tanto que Baruch Spinoza, um filósofo importante, ele define a filosofia como um caminho árduo, difícil. Alguns acham que a filosofia realmente é difícil, se aprender o que é filosofia, mas ele vai dizer que ela pode ser percorrida por todos, se desejarem a liberdade e a felicidade. A liberdade que fala é a liberdade de pensamento, é realmente ter esse pensamento crítico. E ela é um caminho para a felicidade. E outro filósofo, Bertrand Russell, vai dizer que a filosofia é ciência. Né? Aliás, ciência é o que você sabe. Filosofia é aquilo que a gente não sabe, é aquilo que a gente realmente quer descobrir. Filosofia é você realmente ter a curiosidade. Ciência é você realmente saber os caminhos para encontrar a vacina para curar ou para se prevenir determinada doença. Filosofia é você ter essa curiosidade, é você percorrer esse caminho. Porque a filosofia está oculta, aquilo que você não sabe, mas que você tem o desejo, a vontade de aprender. Então, filosofia realmente não tem uma definição assim específica, uma definição pronta. Então, filosofia é um caminho que nós percorremos juntos, com questionamentos, com desejo, com vontade de buscar aquilo que é desconhecido. Então, filosofia é curiosidade. E você procurar aprender, você buscar aquilo que você não conhece ainda. Porque tem um filósofo que só sei que nada sei. Quanto mais eu sei, mais eu tenho sede do conhecimento. É que você quer buscar aquilo que você não conhece. Isso é filosofia. Quando você realmente faz ciência, quando você encontra, sabe que teve um estudioso que descobriu a teoria da relatividade, que tudo é relativo, a lei da gravidade, que as coisas caem, Então, isso aí é ciência, porque você comprovou, Filosofia é aquilo que está por trás, é a curiosidade, é aquilo que você tem vontade de descobrir. Isso é filosofia. Então, só resumindo um pouco, aí, que quando aparecer aí nas provas, nas pedidas provas externas que a gente faz, a filosofia, isso aqui está nos nossos livros, desde a filosofia antiga, e filosofia surgiu na Grécia, isso aqui realmente é os nossos livros. Filosofia ela é uma palavra grega, então ela surgiu na Grécia. Philo, a junção de duas palavras. Philo significa amigos, amor. Por que amigos? Porque era realmente alguns amigos que tinham algo em comum, que era buscar conversar sobre vários assuntos. Daí tem a palavra amigos, se juntavam lá os filósofos, podia ser o professor e os seus discípulos, os alunos iam conversar sobre os mais diversos assuntos. Então, filo significa amigos ou amor, e Sofia só tem um significado que é sabedoria. Então, filosofia, essa palavra é de origem grega, que significa amor à sabedoria, busca do conhecimento. É você realmente ter sede de saber as coisas, de buscar o conhecimento, o entendimento, ter uma posição crítica das coisas. Então, filosofia, só recapitulando, só definindo já com certeza já está anotado nesses caderninhos aí, guardado desde 2023, que aí Kevin, Ravena,
estamos participando aí das aulas. Esse é o segundo ano, já tem tudo anotadinho aí. Filosofia, palavra grega, que significa amor à sabedoria, busca do conhecimento. Então, Desde o primeiro ano, Marquinhos. Desde o primeiro ano, né, Kézia? Desde o ano que já sabe, né? Então, aqui a gente já vai ver, né, Kézia? Que filosofia, ainda o que é filosofia? Então, esse termo, quem é o primeiro filósofo? Considerado o primeiro filósofo? Então, é o Tales de Mileto. Ele é considerado o primeiro filósofo ocidental. Ele viveu, né, aproximadamente, né, no século VI a.C., e aí cabe a ele o termo quem primeiro pensou filosofia. E aí vai também ali a aula de história, né? Filosofia surgiu no século VI a.C., então no ano 605, mais provavelmente aí, com o nascimento aí de Tales de Mileto, então a gente percebe talvez no ano 650, por aí, né? Ele já tinha pensado no termo filosofia, tá bom? Então, aliás, não no ano 650, porque é contagem regressiva, que é antes de Cristo. Ele nasceu no ano 625, pode ser que ele foi corrigido. Então, por volta aí do ano 600, sexto, aí ele já pensou o termo filosofia. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada filósofo que tinha um elemento que ele fundamentava a sua teoria. Pode ser chamado de achê, ou físico, ou princípio. Pode ser mesmo elemento. A gente não vai ver aqui todos aqueles filósofos que é o ar, que é o fogo, que é o mundo. Isso aí vai ser cenas para a gente. A gente ainda vai ter tempo ainda de ter uma próxima aula aí com o Arilson, com o Adriano, professor da filosofia, para a gente conversar um pouquinho sobre esses principais filósofos. Mas aqui a gente vai ter o principal filósofo, né, pré-socrático, que a filosofia antes de Sócrates. A gente vai ver aqui a Tales de Mileto, que vai tentar conversar sobre mais todos possíveis. Então, para ele é considerado o principal filósofo pré-socrático, antes de Sócrates, e para ele, o elemento principal, primordial, que dava origem a todas as coisas, era a água. Então, por que a gente está dizendo? Porque, geralmente, vira mais cai uma questão, né, sobre Tales de Mileto, né, e sobre o seu princípio, o seu elemento fundamental que dá origem às coisas. Então, Tales de Mileto é considerado, sim, o primeiro filósofo. Então, o ano do século VI, que surge a filosofia. E aí, a filosofia, aí a gente já vai para a questão, qual é o objetivo da filosofia? É a questão da atitude filosófica. A gente tem a atitude, é a gente realmente buscar, né? Buscar o porquê das coisas. Tem a questão dos detetives, Irão tem uma morte, ele vai investigar, né? Está passando a novela agora, a novela das 9, né? Que é contando a história, uma novela que já passou há algum tempo, onde vai ter um assassinato e aí vai descobrir quem foi que matou aquele personagem, quem matou quem. Então, tem vários suspeitos e aí a filosofia é como se fosse isso, ela vai usar os dois métodos, a dedução ou a indução, para chegar à verdade. Então, ela, em contraposição à mitologia, ela ia questionar a mitologia só por questionar, porque tem gente que gosta só de questionar, não foi por isso. Ela questionou porque queria ter uma explicação lógica, racional para as coisas. Então, ela busca realmente a verdade por meio de dois métodos. A gente vai chamar que são métodos, que é a dedução e a indução.
A gente não pode fazer filosofia sem conhecer esses dois métodos, dedução e indução. E aí a gente vai ver que outros filósofos vão definir que a lógica que usa isso aí. Até amanhã, por exemplo, os alunos aí, amanhã vai ter prova aí da gincana. E aí vai ter pistas para que a gente possa chegar a uma conclusão. Nós fizemos uma prova há 15 dias atrás, onde vocês viam mostrando pistas, né? Seria um caça-tesouro, onde você vai montando aquele quebra-cabeça até chegar a uma conclusão. Isso aí é fazer filosofia. Você vai usando o método da dedução. Você vai juntando pistas onde você pode chegar a uma conclusão. Então, não se faz filosofia sem usar esses dois princípios. Mas a dedução, a filosofia usa a dedução? Usa, mas é o método mais usado pela filosofia é o método da dedução, porque ela vai partir de pistas para você chegar a montar, aí concluir o seu quebra-cabeça, né? Para você chegar realmente quem matou quem, né? Realmente foi fulano que matou lá a personagem principal lá, na novela, quem tem tempo, vocês percebem que vai ter, assista a novela das 9, fazer uma propaganda aí, porque realmente vai saber quem foi para chegar a uma conclusão, montando o quê? Pistas. A filosofia, então, vai usar principalmente a dedução. O que vem ser a dedução? Então, é um processo do raciocínio. Vocês lembram lá que a filosofia ela usa qual é a ferramenta principal da filosofia? O pensamento, a razão. Então, é um processo de raciocínio. Então, os meninos aí, que são nossos alunos, e quem está sendo nossos alunos do Projeto Pensa, realmente saiba que a filosofia usa a razão. A ferramenta principal da filosofia é a razão, é o pensamento. Então, ela é um processo de raciocínio que parte de uma verdade geral para chegar a uma conclusão específica. A gente volta lá, quem matou quem? Sabe que a verdade geral é que teve alguém que foi assassinado, alguém que está morto. Isso é fato, isso é verdade. Mas vamos discutir quem foi que matou aquela pessoa. Então, nós vamos chegar a uma conclusão específica. Vários são os suspeitos, vários. Né? Vão fazer ficha pensável, vai acendendo e tudo mais, até chegar a uma conclusão específica. Então, tem uma verdade, tem fato, tem um problema, e nós vamos, a partir de pistas, chegar a essa conclusão específica. Então, ter atitude filosófica é você usar principalmente o método da dedução. Né? Ontem, os meninos aí estavam fazendo a prova de matemática e muitas questões eram de raciocínio lógico. Então, você poderia usar a questão da dedução, é um método que não é só usado pela filosofia, é muito, muito usado também pela matemática. Então, o primeiro método, a dedução, ela parte de um princípio geral, de uma verdade geral, para chegar a algo específico, para realmente chegar, né, tem 30 lá que são suspeitos. Aí vamos eliminando os suspeitos até chegar no verdadeiro culpado. E o outro método é o método da indução, o método indutivo. Se a dedução ela parte de uma verdade geral para se chegar a um conhecimento específico, a uma conclusão específica, a indução faz o processo inverso. É fácil da gente aprender. E a dedução ela parte, né, de uma verdade geral, tem alguém que realmente já foi assassinado, nós vamos chegar a uma verdade, a uma conclusão específica. A indução, né, é um raciocínio que, após considerar o número suficiente de casos particulares, conclui
uma verdade geral. Aí a gente vai aqui dar um exemplo, né, que ainda está no nosso meio, mas a gente está se cuidando tanto, é o caso a Covid, né, o vírus. É um fato que chegou aqui em 2019, mas finalzinho, né, e aí teve o vírus, teve a doença, isso era fato. E apareceram vários laboratórios, né, que pensaram a vacina. Tem uma cura, uma paz, uma outra, tinha vários laboratórios pensaram, né, a cura, né, para aquela vacina. Você já sabia que tinha, né, um problema, e aí apareceram vários casos particulares, vários laboratórios pensando para chegar a uma conclusão para solucionar aquele problema, para resolver aquele problema. Como diz aqui, que está em vermelho no nosso slide, é o seguinte: a indução, ao contrário da dedução, parte da experiência sensível dos dados particulares. Então, vai pegando, né, parte por parte. É parecido com a dedução? Mas ela já parte, ela já tem problema, talvez já até tenha a solução para aquele problema, só que vai ver qual é a melhor solução para aquele problema. Então, não vai encontrar a solução, vai ver qual é a melhor solução para aquele problema. Algumas, né, pode ser que resolva, você tomava uma vacina, você tinha 1 ano lá para tomar o repouso, outra você tomava, tinha 6 meses. Então, ia ver qual era a melhor que você poderia usar, né? Qual é o melhor. Você vai comprar uma TV, você vai ver, você vai usar a lição. Qual é a melhor TV que eu vou comprar para resolver o meu problema? Então, você tem já várias opções e você vai ver qual é a melhor que vai lhe satisfazer para resolver aquele seu problema. Então, a indução ela já parte, já tem uma conclusão, só vai ver os casos particulares para que você possa chegar a uma solução específica. Então, quais são os 2 métodos usados pela filosofia para chegar ao conhecimento, para chegar à verdade? Dedução e indução. A filosofia usa mais qual? A dedução. A dedução é aquilo que é mais usado pela filosofia. Até aqui eu acho que está claro. Vamos para o próximo ponto. E é o seguinte, gente. Filosofar quer dizer refletir, questionar sobre questões fundamentais da vida humana. Porque quem o faz sente que precisa de uma resposta a essas questões para viver melhor. Então, quem faz filosofia, a gente quer questionar, não por questionar, não porque a gente gosta de questionar, mas a gente realmente quer questionar para chegar a algumas conclusões que possam ajudar, né, o ser humano em algumas questões fundamentais, possa ajudar ele a encontrar respostas e a viver de forma melhor. Então, a filosofia é uma ciência que ajuda a gente a questionar, a gente realmente a querer saber o porquê das coisas. Então, se a gente fosse resumir o que é a atitude filosófica, qual é o objetivo da filosofia? Tornar a gente questionadores. E, acima de tudo, fazer com que a gente reflita, que a gente pense, que a gente realmente possa encontrar algumas soluções ou a solução para determinados problemas. E com isso faz com que a gente viva melhor, já que um assunto da filosofia, né, um dos principais assuntos é a felicidade do ser humano. Né? O ser humano nasceu para ser feliz. Né? A felicidade, para alguns, é o fim último do ser humano, que é a felicidade. E aí, vamos interagindo um pouquinho aqui, e aí a gente entra no próximo assunto, caso dê tempo. Então, a gente vai aqui, né? É o nosso questionário, são 5 questõezinhas aí, né? Quem pode pescar, ninguém pode pescar, né? Tem as opções assado, né? Tem A, B, C, D, tem as opções. Vai anotando aí no seu caderninho.
Gente, eu poderia contextualizar aqui, lembrando, né, não é inveja, não é Enem, não vem a perguntinha limpa e seca assim, não. Eu venho, aí é aqueles textos, como o Guilherme estava colocando aqui, viu? As questões, elas vêm assim, vocês reclamam das nossas questões do provão, que é muito texto, é muita coisa, mas ela vem um texto para realmente dar um subsídio, é um texto que vai motivar. Alguém estava na redação ontem, tem um texto motivador, para que você realmente possa responder aquela questão. Aqui tem a pergunta limpa e seca, que é filosofia, mas ele trazia todo aquele texto lá que eu coloquei nos slides anteriores para contextualizar. Quem está aí fazendo, quem vai fazer a prova pela primeira vez, as provas externas, não são questões assim facinha, não. Tem essa pergunta, digamos, que é filosofia, mas ele vai dar aquele arrudeio todo, vai trazer vários textos, mas aquele texto é importante para quê? Caso realmente você não tenha estudado, mas fazendo a leitura, fazendo uma boa leitura das questões, vocês têm muitas chances de acertar aquela questão. Então, aqui tem assim, o que é filosofia? Mas aí tem toda, né, um texto de apoio, que a gente chama de texto de apoio, para fazer com que você responda aquela questão, que ajude a responder aquela questão. E aqui é a filosofia. A palavra filosofia é de origem grega e significa amor fraterno. A palavra filosofia, ela é de origem grega e significa busca do conhecido. A palavra filosofia é de origem latina e significa amor à sabedoria. A palavra filosofia é de origem grega e significa amor à sabedoria. E aí, A, B, C, D. A gente coloca assim, com 4 opções. O Enem sabe que são 5 opções, né, com A, B, C, D, E. Mas existem, né, digamos, a web, né, ela usa muito com A, B, C, D. Então, a gente mais poderia colocar mais uma outra opção aqui, mas para não ficar ali muito pequenininha, a gente colocou só com 4 opções. Essa aqui, né, gente, como diz, é mamão com açúcar, né, colocar papo em boca de criança, né, essa questão aqui. A palavra filosofia, né, eu acho que ninguém aqui olhando aqui, né, não marcou, né, a questão errada. Acho que é marcada a exageração ao 8, porque as outras 4 questões são um pouquinho mais difíceis. Aqui, quem marcou a opção A palavra filosofia de origem grega, beleza, né, de origem grega, que significa amor fraterno, né, amor entre os irmãos, amor de irmãos. Alguns deles são pequeninos, não sabem o que é amor de irmão. Mas a filosofia realmente surgiu na Grécia, mas não significa amor fraterno. Ela é de origem grega, beleza, mas não significa a busca do conhecido. Se fosse a busca do desconhecido, daquilo que ele não conhece, poderia até considerar aí uma opção correta. Não era isso, gente? Dormi não. Oi? Beleza. A palavra filosofia de origem... Tranquilo, você estava para interagir aqui. Ela é de origem latina? Não. A gente viu que ela surgiu na Grécia no século VI a.C. Então, a palavra de filosofia de origem grega significa o quê? Amor à sabedoria, busca do conhecimento. Então, parabéns aí aos que marcaram, né? A grande maioria aí é a letra D. Quem não marcou nos comentários, né? Porque marcou no seu caderninho aí, até anotou ali a pergunta. Vamos lá, pergunta 2. Todas as perguntas aqui, gente, estão relacionadas àquilo que a gente já apresentei alguns slides. Mas se perguntasse qual é o intuito do surgimento da filosofia, questionar o pensamento, surgiu na Grécia com o intuito de questionar o
conhecimento místico, que até então era o conhecimento da época. Qual é o objetivo? A filosofia nasce com que objetivo? Qual o intuito do surgimento da filosofia? Estava lendo já aqui a segunda pergunta, que não está aparecendo para vocês, tá? Celular. A filosofia nasce com o objetivo de, da mesma forma, tem todo um texto, né, de apoio, não é essa pergunta que estou colocando só, né, a pergunta, mas, mais uma vez, ela tem todo o contexto de apoio para fazer com que você responda a pergunta. A filosofia nasce, gente, com qual objetivo? Vamos ver aqui a 2. Qual é o objetivo? Qual é a ideia que a filosofia surge? Demonstrar a impossibilidade de construção de um conhecimento verdadeiro. É isso. Concordar com as explicações dadas pela mitologia. Questionar o conhecimento mítico e buscar explicações lógicas e racionais para o universo e atentar, né, contra os deuses e desenvolver uma sociedade sem crença. Olha aí a questão do português, ele vai atentar o cão com reza, né? Atentar, aqui não é ficar, é realmente aqui vai atentar, né? E é contra os deuses, atentar os deuses que acreditavam, né, em determinadas crenças. E ela aqui quer dizer que a filosofia quer dizer que quer viver uma sociedade sem crenças, sem Deus. Então, qual é o objetivo? A filosofia nasce com o seu objetivo, com o que intuito, a gente vai ver qual é o intuito, por que a filosofia nasce, nasceu pensando em quê. Né? Então, a gente sempre faz essa interpretação, essa leitura. Deixa eu ver aqui, né? Quem atuou, e nós temos Letra C, Marquinhos. olha aí, letra C. Então, vamos lá, sem muitas delongas, sem muitas. Vamos perguntar por que você disse que é questionar o conhecimento místico, buscar explicações lógicas e racionais para o universo. Porque realmente lá na explicação, lá no slide lá, a gente colocava que ela realmente lá nasce, as pessoas até então tinham o conhecimento através da mitologia, né, dos deuses gregos. E a filosofia vem questionar essa forma de conhecimento, essa forma de pensamento. Quer dizer que você deve ser crítico em relação a determinadas crenças, determinados conhecimentos através da mitologia. Ela vem questionar realmente esse conhecimento e dar uma explicação lógica. Né? Não é só dizer que nós devemos acreditar na Gaia, na deusa Terra, e porque aquilo ali não existe. Né? A Gaia, a deusa Terra, não existe. Mas você realmente ter uma explicação lógica racional para esses livros. Então, sem muitas delongas, quem marcou a 2C já tem um 4 aí na prova que nós estamos fazendo. Já tem já um 4 na prova. A questão 3, mais uma vez, ela tem, né? Aí aqui, saiu a opção 3. Deixa eu falar no outro slide. A gente vai ver a resposta aqui, tá? A filosofia utiliza primordialmente a razão, e aqui ela traz essas perguntinhas aqui. Sim, primordialmente é pela razão que a filosofia ergue suas considerações. Não, em primeiro lugar está a fé. C, não, em primeiro lugar está a sensação da benefício. Eu acho que cortou essa pergunta aqui, mas dá para a gente fazer uma explicação aqui. Aqui está dada a questão aqui para vocês. Não vai valer essa questão aqui para a prova. Mas a gente viu que o principal instrumento de conhecimento que nós usamos, nós pessoas, nós filósofos, todos nós somos filósofos, o principal
elementos. A gente quer agir pelo coração, né? Agir pela emoção, realmente pela bondade, mas a principal ferramenta da filosofia é a razão. Então, dando aqui, porque eu acho que está no próximo slide, pessoal, mas aqui está dado para vocês, né? Vamos passar logo para ver. Ela usa, sim, a razão. Não estava. Foi erro mesmo. Desculpe, mas na próxima a gente se retrata, elabora perguntas baseadas nessas aqui. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo. Qual era o elemento primordial de todas as coisas para ele? Qual era o que é que ele considerava como elemento primordial? O primeiro filósofo foi Sócrates, e o pensamento era o princípio, elemento principal para ele. Dizia, quando penso, só sei que nada sei, eu quero fazer com que as pessoas realmente sejam conhecedoras das coisas, é o pensamento, e Sócrates foi o primeiro filósofo. O primeiro filósofo foi Platão, e as ideias, não é? A questão do conhecimento, a questão de você ser uma pessoa que tem ideias novas, é o princípio das coisas. O primeiro filósofo foi Tales, e o princípio para ele era água, era um fogo, né? Está cortando aqui, eu acho que quando eu fui compartilhar, eu acho que compartilhei foi o slide um pouco correto, mas é coisa que vai dar certo a próxima. A pressa eu acho que é a próxima. Aqui, quem marcou aqui a opção A, B, C, aqui aparecem as 3 opções. Eu acho que eu estava compartilhei o arquivo certo. Pode ser difícil. Mas o conteúdo mesmo em si era o correto, era só as questões que estava elaborando. Tamanho da letra. Aqui, vocês, eu estou vendo aqui, marcando, acompanhando aqui na tela. Aqui é mais uma questão fácil, é só aquilo que a gente viu, a gente não conversou nem sobre Sócrates, falando sobre os pré-socráticos. Tales é o pré-socrático, né? É o primeiro filósofo, isso aqui também é uma questão fácil, mas aqui que vocês saibam, eu quero que vocês aprendam. Eu quero hoje ter pouco conteúdo, mas vocês vão fixar aquilo que vocês estão estudando hoje. Tales, primeiro filósofo, nasceu no ano 605, por volta do ano 600, pensou o que era filosofia, e para ele o princípio era a água. Por que era a água? Porque a água, segundo ele, né, é o elemento principal, porque ele pensava que tudo que você possa imaginar para ter vida precisa de água. Então, tudo ele imaginou, ia fazendo, ia traduzindo, né? A gente, para nascer, né, é gerado, né, no ventre, e a bolsa d'água. Quando a bolsa d'água lá estoura, né, a criança nasce. Né? A gente vai, né, plantar, né? Para a gente plantar, né, se não tiver água, né, aquela semente, né, não germina. Então, a água está na origem da vida, está na germinação, na da vida, e também está no fim da vida. Então, a água também pode acabar as coisas. Então, a água é o elemento primordial, o elemento essencial. Não é que tudo mesmo tem origem na água, mas ele quer dizer que 99% das coisas realmente precisa da água para que aquela coisa exista. Então, a água era o elemento primordial, o elemento essencial. E a última questão é o seguinte: no século XVII, 2 pontos de vista metodológicos se destacaram na busca pelo conhecimento. Enquanto um partia do geral e universal para o particular, o outro partia do particular para o geral. Está vendo aqui que é a pergunta aí que já tem mais uma complexidade, uma pergunta mais extensa, e aí ela já precisa de um raciocínio melhor. Né? Então, as nossas questões, né, do Enem, do Enseja, é daqui para pior, viu, gente? Daqui, assim, são questões realmente que exigem uma
um pouquinho de raciocínio, ou muito raciocínio. E aí a opção correta aqui, definindo aqui os conceitos, a gente viu dedução e indução, dois conceitos que a gente viu. Né? É a opção A, né? Enquanto uma parte do geral e universal para o particular, o outro parte do particular para o geral. Qual é a alternativa que responde, né? A sequência é dedução e indução, é indução e dedução, só pode ser A ou B, né, gente? Não é redução e expansão, porque a gente não viu, né? Não são princípios, né? Expansão e redução, a gente não viu que é expansão, né? A gente viu nem redução. Então, isso aí é só para a gente poder colocar mais opções. Mas é a opção A ou B. Quem é que parte do geral, universal, para o particular? E quem é que parte do particular para o geral? Aí você sabe. Mas eu estou vendo aqui sem controvérsia. Quem marcou a opção B, errou. A correta é a opção A. A dedução, a gente aprendeu que ela parte de um problema, quem matou quem, então é o problema geral, já teve um problema, né? Fulano está com o celular, né? Alguém está com o celular, né? Então, nós temos um celular tocando na sala. Então, o celular tocando na sala. Vamos descobrir quem foi, quem é que está com o celular. Nós vamos olhar a bolsa de cada um e vamos ver quem está com o celular lá que está usando. Então, tem um problema, né? Tem algo geral. Oi? Eu estou em dúvida entre A e a B. Não, mas é a A, viu? É a A. As duas dúvidas realmente era para ter, mas é a A. A dedução, ela parte de um problema geral, ela parte já de algo geral, já tem um problema, e ela vai tentar encontrar a solução para aquele problema. Então, ela vai chegar a uma conclusão específica. Então, realmente, eu vou saber. Tem um celular tocando aqui na sala. Só que não era o celular, era o ar-condicionado lá que estava fazendo um barulho, a gente achava que era o celular tocando. Mas até descobrir que era o ar-condicionado, não era alguém com celular, a gente tinha que investigar, até chegar realmente o real culpado. Então, a gente vai chegar a essa conclusão particular. Ela parte de algo geral para se chegar a uma conclusão particular. E a indução ela já parte, né, de algo, né, específico para chegar a uma conclusão generalizada. Então, é a dedução e indução, né, o item correto ao item A. E aí, gente, chegando aí já são 21 horas e 3 minutos. Amanhã é dia de prova da CN, para quem está estudando com a gente. E para quem não está, que trabalha o dia todo também, os nossos alunos do ENSEG aí, do Projeto Penso, né? Quer dizer que a gente está junto, né? Não deitado ali, estamos juntos desde o ano passado com o Projeto Penso e desde o ano 2023, com o vídeo de terceiro ano, e 2024, com o vídeo de segundo ano e primeiro ano aí também, que estão com a gente. Quer dizer que a gente está junto, né? De mãos dadas, realmente, um por todos por um. Realmente, aí, os alunos aí com seus afiliados, né? Ajudando, e nós professores, realmente nessa empreitada, para que vocês possam ter sucesso. Quem está no projeto, em agosto, fazer a prova, conseguir o seu certificado. Quem está estudando aqui no dia a dia, passar aí no Enem e ter sucesso na vida, uma felicidade. A felicidade é estudar, passar em uma universidade e depois casar, ter filhos, né? Essa é a felicidade. Para outros não, é ficar solteiro, viajar bastante, ganhar muito dinheiro. Estamos juntos aí com a filosofia. E aí até o próximo encontro, né? Estamos juntos nos corredores da escola
E também quem precisar aí de ajuda, conversar um pouquinho sobre filosofia, estamos à disposição. Tá bom? Diane? Pronto, Marquinhos. O povo era tu se despedindo aqui e o povo dizendo assim: ah, meu Deus, tô só dormindo, tô com o olho aberto e o outro fechado. É assim mesmo. Quando a gente quer alguma coisa na vida, a gente tem que correr atrás, né? E que bom que a gente está aqui. Então, a gente tem sonhos, temos projetos e a gente quer que eles se realizem, né? E aí a gente sabe que esse mês já vai começar as inscrições, como eu já falei, para o Enseja. Na nossa primeira turma, né? 7 pessoas conseguiram realmente passar e ter o seu certificado total. Mais 7 pessoas nesse ano só vão pagar matemática, se Deus quiser vão passar, né? E mais 6 pessoas ficaram devendo 2 componentes. Mas é assim mesmo, para a gente retornar depois de muito tempo não é fácil, e para aqueles que estão aqui, né, que ainda são jovens, para chegar até a universidade ou então ter um plano maior do que a universidade também não é fácil. Certo, Marquinhos? Muito obrigada, você sabe que a gente conta sempre com você e você sempre nos dá um sim, é muito bom, né, estar contigo, saber que a escola, saber que o Benção também pode contar com você, tá bom? Gente, daqui a pouco o Alan vai botar aqui a frequência, mas aí a gente já vai se despedindo para a aula de hoje, né? Para o pessoal que vai assistir essa aula gravada, tá bom? Então, boa noite e até sexta-feira, se Deus quiser, tá bom, meu povo? Estudem! Boa noite, pessoas. Para quem está acordado ainda. Ixi. Tchau, Marquinhos.